Estamos aqui hoje com Marcelo Bellini, da Bolos Bellini, o nosso cake designer do dia, e ele vai falar com a gente hoje sobre coisas que inspiraram ele na carreira dele, vai contar sobre a vida, sobre a carreira dele, vai passar muita inspiração para quem estiver assistindo. Vai mostrar que é possível ter uma carreira de sucesso, uma carreira sólida, como a carreira que ele tem hoje. E a gente espera que essa entrevista inspire muito você que está assistindo o Contém e que, para quem está começando, sirva com uma história fantástica. E para quem já está na carreira, pega as super dicas que o Marcelo vai trazer aqui para que você também possa fazer o mesmo, ou possa seguir um caminho parecido, ou pegar as melhores dicas, né? Com certeza. O que tem de melhor. Vamos aproveitar aí toda a experiência do Marcelo, vamos aproveitar toda a vida dele, toda a carreira dele, para a gente se inspirar aí nesse dia de hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que prazer enorme te ter no Contém para mais uma edição. E agora uma edição super especial, bem restrita e bem reservada. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer em conhecer você pessoalmente. A gente só conhece ela através online, né? Mas eu fico muito agradecido mesmo, né? Porque você tem profissionais maravilhosos ali e eu sei que vai ser uma edição bem pequena mesmo. Sim. Mas assim, eu acho que a diferença que eu até falo, brinco às vezes quando eu entro nesses grupos, que hoje em dia é tão normal entrar nesses grupos de WhatsApp, essas coisas tudo de profissionais, eu sempre falo que eu me sinto um pouco vovô das pessoas, né? Porque hoje tem muita gente nova, Sim, que começou de 10 anos para cá e eu tenho mais de 30 anos de profissão, né? Se eu for contar do meu começo como eu vou contar agora, eu já tenho mais de 30 anos, né? Então eu posso falar que eu sou meio que vovô do pessoal. E é diferente, porque na época que eu comecei, não tinha essa facilidade toda que tem, como tem o Contém, para as pessoas entrarem, aprenderem, né? Tinha que aprender tudo na raça, não existia nem internet, não existia computador. Então você tinha que fazer pesquisa através de revista, essas coisas, né? Então hoje em dia está muito mais fácil. É bem diferente, é verdade. Tá bem mais fácil. Pode atingir um público de lugares que você nem imagina, né? Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, é verdade. Conta pra gente, já que a gente já começou aí um pouquinho com essa história. Quando que você começou? Como que começou? Foi uma paixão? Foi uma necessidade? Foi uma escolha? Como que foi o seu início de carreira? Não, meu início foi paixão, né? Porque desde pequeno sempre gostei de cozinhar. Meu pai era filho italiano, então a cozinha também de final de semana era dele. Então eu sempre tive curiosidade, sempre quis ajudar. Com 10 anos já fazia coxinha, né? Então meu pai sempre trabalhou muito com comida. Minha família teve uma cantina em Santos. E logo depois eu acabei entrando de sócio com um amigo meu que saiu de uma empresa. Ele estava com dinheiro, ele morava no Guarujá, que seria Vicente Carvalho, né? E lá ele tinha um espaço na frente, a gente montou tipo uma cozinha na frente, mas mais para fornecer massas para os hotéis do Guarujá. Né? E nisso você já tinha quantos anos? Estava com 18, 19 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 51, por isso que eu falo que tenho mais de 30 anos. Achei que a gente ia precisar somar, não precisa. Então, os seus 18 anos. E ali eu comecei, mas eu abri como casa de massa, que é o que eu fazia lá, né? Eu sempre, era engraçado porque quando eu era menor, né, antes desses 18 anos, eu sempre gostei muito de fazer bolo, essas coisas, só que meus bolos não davam certo. Minhas massas solavam, ou queimava, então eu sempre tive dificuldade de fazer bolo. E eu tinha uma irmã na época que fazia os bolos da família, tudo, que hoje em dia não quer nem saber de cozinha, mas ela que fazia bolo, doce, essas coisas. E eu, né, logo quando lançaram esse processador da Valita, que isso foi bem lançamento, eu comprei um para minha mãe e o dela veio com batedeira, vinha caderno de receitas, fazia bolo lá, não dava certo, nada dava certo. E a minha mãe tinha uma funcionária que era nordestina, então ela adorava quando meus bolos não davam certo, porque lá no Nordeste eles gostam daquele bolo mais solado. Então ela levava tudo embora, porque eu não queria comer. Já tinha uma cliente. Já. E eu sempre, mas isso eu fazia para uso nosso de casa. Aí quando eu abri essa casa de massa lá no Vicente Carvalho para fornecer os hotéis, começaram a pedir, porque assim, eu era num bairro, né? E lá Vicente Carvalho é um distrito um pouco mais pobre do que Guarujá, né? Então não era um público assim que eu tinha para festa, essas coisas. Então por isso que eu abri só com massas para fornecer os hotéis. Só que o pessoal começou a pedir bolo. E aí eu comecei a ficar anegada, aí a mãe do meu sócio, a Luísa, ela era caseira de um apartamento no Guarujá, de um pessoal de São Paulo, e ela falou, olha, massa eu sei fazer, porque o bolo dela era muito gostoso, recheios, bolos comuns de casa, né? Eu falei, olha, eu posso bater massa, tudo, eu só não sei mexer com decoração. Eu falei, não, isso eu faço.
Aí veio o primeiro pedido, foi de um bolo de cisne. Aliás, antes disso, um amigo meu pediu um bolo de palhaço. Só que ele queria 1 metro e pouco, ele queria um tamanho natural de um palhaço deitado. Eu falei, não sei fazer bolo assim, eu só fazia bolos de floresta negra, brigadeiro e tal. Aí ele veio para Santos encomendar num buffet, que hoje em dia acho que nem existe mais em Santos. E eu fui na festa, tudo. Quando eu olhei aquele bolo, eu fiquei olhando. Na época era bolo de marshmallow, né, que não existia os chantilly, coberturas que tem hoje. E eu fiquei olhando e falei, gente, acho que eu conseguiria fazer um bolo desse. E aí apareceu um cisne, na época, como eu falei, não tinha internet, tive que desenhar à mão, o laguinho era açúcar cristal tingido de azul, aquela coisa bem época de vó mesmo, né? E a gente trabalhava ou com gordura vegetal, que era batia com leite de coco e leite moça, né? Que é uma cobertura que hoje em dia o pessoal já não aceita muito, ou senão a gente fazia o que chamava de falso chantilly, que era um creme que você batia, depois batia com manteiga, então ele ficava mais leve e tudo. E aí eu fiz o cisne, daí veio um panda, e na época a minha mãe viajava muito, porque minha irmã tinha já uma agência de turismo, minha mãe viajava muito, e ela queria trazer alguma coisa para mim, e o rapaz que estava junto falou assim, mas ele está começando essa carreira de bolos, leva alguma coisa que ele possa usar nessa carreira. Daí ela me trouxe caixas de corante, que existe até hoje da Wilton, uma caixa de bicos que eu tenho até hoje, né, porque essas coisas duram muito. E ali eu comecei, lá veio o corante preto, que aqui no Brasil não existia. Daí veio um panda, eu fiz. Só que assim, quando você tinge um chantilly preto, ele fica preto. Mas onde ele encosta, ele mancha. Né? Todo tom muito forte acaba manchando. Sim. E aí eu sempre ligava para os clientes no outro dia para saber. Daí ela falou, Marcelo, o único problema, mas que acabou virando uma diversão, foi que a parte preta deixou todo mundo com a língua preta, mas a molecada só queria comer o preto para ver quem ia ficar com a língua mais preta. Então acabou virando uma festa. E aí eu comecei a desenvolver outras coisas para não ter que usar esse corante puro. Depois eu desenvolvi uma geleia de ameixa, que eu uso até hoje, para fazer os riscos mais pretos. Então se eu faço um bolo do Santos, a parte preta é toda feita de geleia de ameixa, com um pouquinho de corante, justamente para não ter esse risco. E aí eu comecei a deslanchar. Eu tenho um sobrinho que agora está com 27 anos, eu fiz o primeiro bolo dele de batizado, que foi um palhaço, que eu tenho a foto desse bolo até hoje, que foi assim, um bolo muito bonito, que na época se usava bastante. E eu fiquei alguns anos lá trabalhando com bolo. Daí eu voltei para Santos e eu fui morar daí com um amigo meu em São Vicente, e minha família continuava com a cantina, mas eu não queria voltar a trabalhar lá, e eu fiquei pensando. Ele falou, pô, mas você gosta de fazer bolos, né? Só que eu fazia assim, para amigos, família, essas coisas. Ele falou, pô, por que você não vê alguma coisa de propaganda, faz um anúncio e tal? E na época tinha o jornal A Tribuna, que é um jornal que existe até hoje em Santos, e no jornal tinha 2 capas que eram voltadas para a festa, e não tinha ninguém anunciando o bolo lá. Daí eu anunciava, e eu já fazia bolos perfeitos, porque assim, eu sou muito chato, sou autodidata, mas eu sou chato, para mim tem as coisas que tinham que ficar perfeita. E como o jornal era preto e branco, a pessoa via o desenho do Mickey, que era a foto do meu bolo, e achava que eu pegava o desenho do Mickey para fazer propaganda, né? E eu comecei a pôr ali, de domingo, eu só saía de domingo, daí na segunda-feira eu ficava em casa, plantado, esperando. As 2 primeiras semanas não teve retorno nenhum, daí aos poucos o telefone foi tocando, e aí começou a aparecer cada vez mais desafios, bolos diferentes. Eu trabalhava numa cozinha de kitnet, né, que era fogão, pia e geladeira, e aí era super apertado, e continuava na cantina, então a cantina também me ajudou a alavancar um pouco, daí eu já pegava a clientela de Santos, entregava os bolos lá. E depois eu comecei a encarar como um profissional mesmo. Agora, o mais engraçado foi que justamente como ela fazia as massas, começou a chegar a temporada, ela falou, ó, Marcelo, vai chegar a temporada, às vezes ela fica presa lá no final de semana e tal. E aí eu falei, bom, agora então tá na hora de eu começar a fazer massas. Depois que eu encarei como um lado profissional mesmo, eu nunca mais errei uma massa. Olha, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Quando o profissional foca naquele assunto, naquele projeto, dá muito certo. É verdade. Você percebeu isso também? Não é bem que, assim, foi um projeto. Né? Eu vi que eu tinha necessidade de fazer, porque a qualquer hora ia aparecer uma encomenda, eu tinha que saber fazer a massa. E são as massas que eu trabalho até hoje, que eu já ensinei o pessoal no YouTube, as massas estão lá, que é meu panelão de laranja e chocolate, são as massas que eu aprendi com ela há 30 e poucos anos atrás. Então são massas que me acompanham até hoje. Por mais que eu aprenda outras massas, tudo, eu acabo sempre nessa, porque são massas firmes, são fofas, mas são firmes, não quebro. Porque no meu começo eu trabalhei muito com bolo recortado. Né? Então eu fazia o personagem, chantilly, tudo, então eu recortava. Então eu não posso ter uma massa que quebrasse demais. Ela tinha que ser fofinha, mas tinha que saber recortar tudo. Então aí eu comecei a fazer assim. E conta um pouco sobre esse talento de fazer muito perfeito. Isso foi muito treino? O que você percebeu? Já é um talento mesmo? Como
como que você avalia de você conseguir fazer o bolo muito perfeito? A gente vê verdadeiras esculturas que você faz, assim, maravilhosas. Como que você avalia? Você acha que é algo seu? Você acha que é algo Não, isso eu falo que é um desenvolvido? dom de Deus que me deu, porque Uhum, eu sempre fui muito chato para isso. Então eu fazia um bolo, eu acho que se eu visse algum desenho, eu já tive desenhos que o cliente me mandou, que eu olhei e falei, olha, mas eu posso mudar isso? Porque você via que o desenho estava um pouco mal feito, porque às vezes até questão de personagens. sim. A gente sabe que os personagens são tipo franquias que a certa copiadora pega para trabalhar Uhum, durante 10 anos, e às vezes eles mudam um pouco o personagem para não copiar igual. Então, uma vez eu vi uma cliente que ela trouxe um Mickey e ele tem uma posição, geralmente eles põem o pé para frente e esse pé parece bem maior. No desenho fica bonito, mas para você passar isso pro bolo, daí eu vou lá, diminuo o pé. Então eu vou começando a dar umas correções. uhum, Mas isso foi uma coisa que sempre veio de mim. Eu bato o olho numa coisa e eu consigo identificar, talvez, como aquilo foi feito, né? Talvez não seja uma maneira muito fácil. Eu já tive clientes que vieram com bolos para mim, com coisas que eram novas. E eu uhum, falei, olha, a senhora me dá eu não posso falar que vou fazer sua encomenda, porque primeiro eu preciso fazer teste para ver se sai perfeito. Né? Porque você tentar imitar é uma coisa, você conseguir imitar é outra, né? E assim eu fui sempre desenvolvendo. Daí, com isso, há 17 anos atrás, já está indo para 18, eu comecei a dar aulas, que eu fui chamado, até porque eu fui numa loja, e eu sempre carregava albinhos de foto, né, que antigamente era álbum de foto que a uhum, gente carregava, e aí uma pessoa nessa loja, que é onde eu dou aula até hoje, pediu para ver o meu trabalho, né, veio a Marina, uma cara meio invocada, olhou para mim e falou assim, é você mesmo que faz esses bolos? Eu tinha 30 e poucos anos na época, eu falei, sou. Por quê? Ela falou, não, porque tem gente que faz bolo e né, outra pessoa faz e outra pessoa vai lá e fala que ela que fez, tal. Eu uhum. falei, não, só... Ela falou, você quer dar aula pra mim? Eu olhei pra cara dela e falei, Aula. não, eu nunca fiz curso na minha vida. Ela falou, não acredito que você faz uns bolos desses e nunca fez curso. Eu falei, não, nunca fiz curso. Aí ela falou, então você vai vir frequentar aqui o Centro Culinário durante uns 2 meses pra você ver como que é e tal. E aí, se você topar, a gente marca uma aula pra você. Eu falei, legal, porque meu medo, justamente, não era sobre aquilo que eu iria ensinar, porque aquilo eu já Uhum, sabia fazer. Mas quando você trabalha em casa pra você não tem uma certa, né, uma regra. Eu tô a fim de fazer recheio agora eu faço, tô a fim de bater massa hoje eu bato, né? Você não tem assim uma obrigação. E numa aula você tem que ter uma sim. sequência. E o meu maior medo era as perguntas de coisas que eu não saberia falar, né? Por eu nunca ter feito curso, não ter estudo na área. Então a minha preocupação era essa. Daí minha primeira aula foi dia 1º de outubro de 2001. Uhum, Que foi justamente o Mickey, porque era uma novidade, porque eu desenvolvi a técnica de passar o desenho para o bolo, né, porque no começo eu fazia com palito, ia cortando uma orelha, punha no bolo, riscava, fazia o focinho, então eu ia riscando o bolo com o palito de dentro. Depois eu desenvolvi uma técnica de fazer o desenho todo no papel e virar. uhum. E aí isso foi, na época foi muito novidade, então minhas aulas sempre enchia. Então foi uma coisa que começou a me alavancar muito na minha Uhum. carreira também. Teve a última aula do Contem de Páscoa de trufas. Durante a aula você colocou muita preocupação com o cliente, de como que ia comer a trufa para de repente não sujar a roupa e Sim, tudo mais. Então a dica, né, do que colocar na trufa. Uhum. E dá para perceber essa perfeição e essa preocupação também. Isso sempre anda na sua carreira e o que mais te destaca como profissional no mercado? Olha, Sônia, para mim fica difícil eu falar isso, porque na verdade, até o ano passado, Uhum, eu nem sabia que eu era tão destacado assim na minha área, né? uhum, Porque assim, eu sou de Santos, morei minha vida inteira em Santos, sempre trabalhei em Santos, eu vou muito na FIPAM todos os anos, mas eu ia como um visitante da FIPAM, uhum, né? Apesar de ter uma grande empresa que sempre está lá, que eu voltei até inclusive dar algumas aulas para eles agora, eu saí durante alguns anos, que é a Arcolor, mas eu nunca fui na Arcolor para trabalhar na Arcolor, eu ia lá, uhum, visitava. Aí o ano passado, como a Rema, eu entrei na Rema também, a Rema estava com o stand, pediu pra gente ficar alguns dias lá, justamente para atrair o pessoal pro stand e tudo. uhum, E ali, quando você põe, né, que a gente chama de doma, você põe uma doma, você vê que seu mundo muda, né? Você está, a paisana é uma coisa, você está com a sua doma, você vira uma outra pessoa. Daí ali você começa a ser mais reconhecido. Mas o que eu achei mais estranho, que é uma coisa que me assustou um pouco, me deixou feliz, mas me assustou, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo virtual, né, de uhum. congressos virtuais, tudo, e que eu via, através dos grupos, a admiração que as pessoas tinham pelo meu trabalho, que eu não tinha conhecimento disso, de outros profissionais. Sim. Né, do pessoal, nossa, mas seu Belino vai ser nesse dia, eu vou sair bem no dia dele, daí eu já tô com medo do bolo que eu vou fazer e tal. Aí eu comecei a olhar pra gente, mas sabe, eu não sou tudo isso. E aí, conversando com alguns profissionais,
eu vejo assim, o que acontece? Hoje em dia, um profissional, na minha área de cake design, às vezes ele vai muito por um caminho, né? Tipo, eu faço bolo esculpido, então o que eu faço é bolo esculpido. Eu faço bolo e chantilly, então eu faço bolo e chantilly. Eu faço bolo, não sei como. E eu consigo andar em todos os caminhos. Então eu faço um bolo, desde um bolinho simples a um bolo mais sofisticado que tiver. E assim, de vários temas. Eu tive vários profissionais que falaram assim, nossa, Marcelo, eu fico babando nos seus bolos de casamento. Eu queria muito fazer bolo de casamento como você faz. Eu falo, gente, você já viu os trabalhos que você faz? Você fala que tem medo. E pra mim, bolo de casamento é uma coisa tão simples de fazer. E eu fico achando estranho. Então aí que eu comecei a tomar a dimensão que eu tenho o meu valor dentro do meio profissional, porque assim, né, tietagem sempre tem, eu tenho alunas que me acompanham em minhas aulas até hoje, que eu chamo das Belinetes, que vão em todas as minhas aulas, tem aluna que já fez a mesma aula mais de 10 vezes, que fala, você sempre ensina alguma coisa diferente, mas só pode estar aqui com você, sabe, preenche o espaço, não sei o quê. Então, você acaba tendo um certo carisma com as pessoas, que era uma coisa que eu ia parar de fazer, da aula, há 16 anos atrás, quando eu abri meu ateliê, falei, bom, agora eu vou ter o ateliê, vou parar de dar aula, mas eu não consegui, porque daí você cria amizade, você cria vínculos, né, apesar que tem gente que fala que o nosso mundo não é tão doce, mas você, nesse mundo, você consegue fazer verdadeiras amizades somente com os alunos, né? Você tem aqueles alunos que realmente te seguem, que foram já em festas minhas, que, sabe, que te acompanham na sua vida pessoal, tudo, e acaba virando realmente uma amizade. Então, o que eu mais fiquei feliz foi isso, é saber o quanto eu sou reconhecido por outras pessoas, ou às vezes, assim, que eu acho até estranho a palavra temido, né? Que às vezes tem profissionais que temem, acho que tem espaço para todo mundo, né? Ninguém nunca vai fazer um trabalho igual ao outro. Eu não consigo fazer o mesmo trabalho que eu faço. Às vezes você faz um personagem de um jeito, você vai tentar fazer novamente, já não sai igual, você acaba mudando. Então, eu acho o que eu mais gostei da minha profissão foi isso. E cite pra gente algum bolo, algum trabalho que representou muito a sua carreira e que te se tornou inesquecível para você. No meu começo eram meus bolos recortados em chantilly, que o pessoal morria de medo, né? Então eu trabalhava muito em bico, porque na época que eu comecei não existia pasta americana. Quem introduziu pasta americana aqui no Brasil foi a Marcela Chances, que é falecida. Marcela não, Marta Balina, que era uma argentina, que ela vinha em alguns programas de televisão e ela começou a trazer a pasta americana e mostrando, fazendo flor, fazendo personagens e tal. E aí ela começou a vir para o Brasil dar cursos aqui. Então ela introduziu a pasta americana aqui. E por que era algo que o pessoal tinha muito medo? A pasta americana o pessoal tem medo até hoje. Né? Não era, mas o pessoal tem medo até hoje porque não é assim, simplesmente, pegar a pasta, abrir e forrar. Né? O bolo de pasta americana, ele é sempre mais complicado, por quê? Porque ele não pode ser um bolo muito macio, ele não pode ser um bolo muito recheado, não pode ser um bolo muito molhado. Hoje se tem um pouco mais de facilidade com isso, porque hoje está com essa moda da blindagem, que é fazer a capa de chocolate que segura o teu bolo fofinho, mais úmido. Então hoje em dia dá, mas quando eu comecei, não existia isso, era só o bolo e a pasta americana. A pasta a gente fazia, não tinha pasta pronta. Hoje em dia você tem marcas e marcas de pasta aí para trabalhar. Mas na minha época eram meus bolos infantis. Hoje, depois que eu comecei a entrar com pasta americana, que isso a gente tem a facilidade da televisão, do meio, né, de rede social, que começou a vir esses programas de cake designs, bolo de balaço, tudo. Aí isso ajudou muito a nós trabalhar com pasta americana, né? A levar a pasta americana para outros temas, porque antigamente você usava a pasta americana para bolo de casamento. O resto era tudo chantilly, né? Noivado era chantilly, infantil principalmente, o pessoal, a criança não gosta. Mas pelo fato de começar a fazer sucesso na televisão, o pessoal começa a aceitar um pouco mais. Aí um bolo que me deu, acho que um boom muito grande, foi um bolo que eu fiz da Frozen, que foi aniversário de Ana, foi depois do desenho Frozen, acho que um ano e pouco depois teve o lançamento da Bela e a Fera, do filme, e antes tinha um curta do aniversário de Ana. Então era em cima dos personagens, a Ana fazia aniversário, iam fazer uma festa surpresa, então tem uma cena que o Olaf tem o bolo na mesa, que é todo de girassol, porque a decoração era em cima de girassol que ela gosta, e o Olaf arranca um pedaço do bolo e come, daí a Elsa chega e fala, Olaf, esse bolo não é para agora, é só para depois que a Ana vê. E aí ele pega o bolo todo comido e volta pro lugar, né? E eu reproduzi esse bolo desse pedaço da cena, então eu fiz Olaf desse tamanho, fiz o bolo para colocar na minha vitrine, que foi umas 2 semanas antes de lançar o desenho, e foi um boom muito grande, que a gente não esperava, porque eu mesmo não acreditei muito no bolo, porque eu tenho o Márcio ele pesquisa muitas coisas para mim, e ele sempre fala assim, olha, faz bolo tal para vitrine, que nós temos uma vitrine lá que cabem 3 bolos, e ele veio com essa história, eu falei, Márcio, mas
né? Até eu falei girassol com Elsa, né? Geralmente você pensa em gelo. Daí eu fui ver a temática do filme, daí eu entendi o porquê. E aí o filme, antes mesmo do filme lançar, já estava um bom, porque ele foi parar no mundo inteiro, esse bolo. Até eu fiquei pensando, nossa, engraçado, porque eu não estava acostumado, você estava acostumado a postar bolo, ter 1000 curtidas, né? E eu tive mais de 60 mil curtidas, foi uma coisa assim espantosa pela quantidade de pessoas que eu tinha no meu perfil, que tinha bem menos, acho que não tinha nem 3.000 pessoas. E aí a gente começou a ver os comentários, começou a aparecer um monte de comentários em línguas estrangeiras, aí a gente punha no Google para traduzir, aí foi parar no Japão, foi parar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, em Portugal muito, Espanha. E aí um dos comentários que me chamou muito a atenção foi de um japonês que ele colocou assim, nossa, o bolo é tão perfeito que parece que ele sai da tela. Olha. Porque o bolo era com meio de neve, mas era uma neve muito chapiscada, e aquilo lá eu consegui fazer com uma escovinha. Então você pega o glacê, vai apertando a escovinha, ele vai espirrando. Os girassóis eu fiz tudo num tamanho proporcional, que eram de vários tamanhos de girassol, e até a proporção do bolo. Então realmente o bolo ficou uma réplica perfeita. E aí um blog inglês, que é um blog da Frozen, que é específico do desenho Frozen, viu o meu bolo, e de toda a pesquisa que eles fizeram, porque lá eles recebiam, né, bolos de várias pessoas, e eles colocaram meu bolo em primeiro lugar como o mais bonito e mais perfeito ao tema. E com isso eles falaram que estavam dando, né, não foi prêmio, não foi nada, só foi uma indicação, tudo, mas isso acabou gerando, eu caindo em rede social, e isso me gerou muita entrevista, muita coisa na época. Então foi um bolo que deu um boom para mim na carreira. E teve mais um bolo também que você comentou que foi bem histórico. Teve. Na verdade, eu tive já 4 bolos que deram esses bons. Foi esse da Elsa, um da caravela que eu fiz uma caravela de pirata, que foi todo de bolo mesmo. Então, a pessoa foi lá em Santos, a pessoa chamou o sósia do Jack Sparrow, que é daqui de São Paulo, que ele faz sósia do Jack Sparrow para animar a festa e tal. E o cara ficou espantado com o bolo, tudo. Aí mandaram foto para mim dele comendo o bolo cortado. Esse também foi um bolo que deu bastante repercussão. Depois eu fiz o RD2, né, do Star Wars, que a gente é meio fanático pelo Star Wars. Aí eu fiz ele mais ou menos desse tamanho, foi um bolo quase tamanho original, também para colocar na minha vitrine, que também, né, o pessoal, você joga isso no Instagram de um pessoal que é do Star Wars, isso se espalha até você chega, né. E o último agora, que foi foi o ano passado, que foi o bolo do tigre, né, que eu, lá na Cátia Fonseca, onde eu vou uma vez por mês, eles dão um desafio de um tema, eles deram um tema de animal. E eu ia fazer um bolo tradicional, de andares, com bichinhos, né? Aí o Márcio falou assim, Marcelo, mas eu acho que não é bem isso que eles querem. Ele liga lá na produção, tá? Falou, a gente tava pensando em alguma coisa mais em escultura. Eu parei, pensei, falei, ai meu Deus, ferrei. Me ferrei. Porque eu nunca tinha feito escultura, né? Eu já fiz bonequinhos que você faz de pasta americana, mas escultura eu nunca tinha trabalhado. E eu não queria simplesmente pegar um isopor, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui de isopor, e eles têm isopor de tudo quanto é coisa. Então, na época de Natal, eles têm todos os formatos. E, de repente, eu poderia perguntar para eles, vocês têm um formato de um tigre, de leão, e forrar de pasta americana? Né? Mas eu falei, não é isso que eu quero, porque eu tenho que imaginar que eu vou criar um bolo, e eu possa ter uma pessoa que fale, olha, eu quero um bolo igual, como aconteceu da Elsa. Um ano depois, uma pessoa do Rio me pediu esse bolo, porque ela ia comemorar aqui em Santos, ela pediu o bolo igualzinho. Então, a única coisa aqui dela, o último andar foi falso, porque era para 100 e poucas pessoas, e o bolo todo dava para 300. Então, eu fiz o último andar, que era o maior, falso. E eu falei, e se vai que alguém pede um tigre, né? Aí eu falei, não, então eu vou comprar. Eu comprei o isopor, um cilindro, e fui esculpindo o isopor como estaria esculpindo uma massa de bolo. E aí eu fiz a parte de rosto, as patas da frente, porque eu queria ela dobrada, né? Que eu coloquei um tronco embaixo, tudo. Porque lá na Cátia a gente ou leva o bolo todo, quando é um bolo pequeno, que nem foi o último agora, que foi o do bonde, eu fiz o bolo todinho de bolo. Mas quando é um bolo muito grande, não tem necessidade de você levar, então a gente faz uma parte de isopor. E o tronco eu fiz de isopor, mas o meio eu fiz de bolo. Então eu falei, depois isso aqui eu refaço, porque esses bolos geralmente eu levo para minha vitrine de volta. E acabei fazendo esse tigre. E foi assim, um estouro muito grande, né? Que até o Datena, que vem depois dela, chamou ela ao vivo no programa dele, querendo ver mais o tigre, ele ficou falando do tigre e tudo, e foi realmente uma coisa, porque eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, e aquilo foi, ali eu falei, gente, eu consegui me superar, porque foi expressão de olhar, tudo, né, minha maior dificuldade justamente são modelagens, porque tudo é questão de técnica, você pode, por mais que você seja autodidata,
Você ter a perfeição numa coisa é difícil se você não estudar, porque o autodidata não quer dizer que a pessoa faz tudo sozinho. O autodidata, ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que ir em curso. Eu sou doido para fazer curso com o Léo Vilela, por exemplo, né? Porque o Léo Vilela, eu já conheci ele antes de ele entrar na Batalha dos Confeiteiros, e ele faz, assim, bonecos perfeitos, os personagens da Disney são lindos, eu sou doido para fazer, eu preciso arrumar tempo um dia fazer curso com ele. Por quê? Porque eu tenho dificuldade com expressão humana. Né, você fazer um rostinho de bolinha, uma gotinha é uma coisa, agora você pintar, tudo, você tem que ter técnica. Que você sozinho você pode até desenvolver, mas você vai levar semanas para chegar numa perfeição que às vezes num dia de curso você pega os macetes e você consegue fazer mais rápido. E isso te agiliza no seu trabalho, né? E assim foi, daí esse bolo do tigre acabou indo para uma feira, que teve logo depois da Kátia, né? E o pessoal da feira, eu fiquei o domingo inteiro para ficar no stand, eu não consegui ficar no stand, porque o bolo ficou em exposição, eu fiquei o domingo inteiro do lado desse tigre tirando foto, que até a amigo meu falou assim, Marcelo, vou ficar uns dias sem entrar na tua rede social, porque toda vez que eu entro só tem foto do tigre, porque todo mundo que tirava foto postava e marcava, e aparecia na minha rede social. Então, é assim, foi meu último bolo que deu assim, um bolo, marcou. A gente tá aqui ouvindo toda essa sua história, carreira, toda essa perfeição, esse cuidado com os clientes e essa busca pela melhoria contínua, né? Agora com a escultura. E de onde vem toda essa inspiração? De onde vem todo esse gosto? Olha, Sônia, a parte de comida, em geral, de gostar da cozinha, veio com meus pais, né? Então, meu pai comprou uma cantina ali perto de casa, quando ele já fazia comida em casa, tudo. E aí, na cantina, eu comecei a me meter para fazer parte de cantina, né? Comida mesmo. Já gostava. A parte de bolo foi uma coisa já minha, porque não tem ninguém na minha família que seja doceiro, né? Então foi uma coisa que veio comigo mesmo, de gostar, de fazer. Minha mãe foi uma pessoa assim que sempre me deu muito apoio, como eu falei, né? Ela trouxe, a primeira coisa que ela trouxe para mim foi uma coisa que, né, que marcou muito para mim. Na época no Brasil não tinha saco de confeitar, para esses sacos transparentes, a gente chama manga de confeitar, não existia aqui. Era aqueles sacos de lona que você usava uma ou duas vezes, aquilo ficava cheirando a queijo, rançoso, né? Porque era de lona. Então eu já trabalhava com esses sacos que lá é considerado descartável, tudo. Então minha mãe foi uma peça muito chave para mim, né? Para me inspirar. Algumas minhas irmãs, porque nós somos uma família de 10 pessoas, né? Tenho 2 irmãos falecidos, uma irmã e um irmão, mas todos os meus irmãos aprenderam a lavar, passar e cozinhar. Todos, né? Então os meus que é viúvo se virou, criou filho sozinho e tal. Então todos nós tivemos essa habilidade de fazer tudo numa casa. Mas ninguém foi para esse lado. A maioria, todos nós fomos sempre comerciante. Eu era comerciante antes, trabalhava em loja de spot, tudo, quando meu sócio me chamou para trabalhar, né, para abrir essa cantina. E aí começou, mas a família sempre está ali, né, te apoiando em tudo, te inspirando. Então, tem o primeiro bolo que eu falei que foi do meu sobrinho, né, que foi um palhaço. E aí, como são 10 irmãos, tenho muitos sobrinhos. Daí vai aparecendo um tema novo e você vai aproveitando para fazer para a família, né, e vai se dedicando ali. Mas é aquilo que eu falei, no começo eu fazia muito em chantilly, né, então eu fiz o Homem-Aranha, e são alguns personagens, não tem como você fazer pequeno, porque o Homem-Aranha, aquele monte de teia, pra você fazer isso num bico, é complicado. Então, ou você faz um desenho muito grande, ou faz só de meio rosto, que é uma coisa que eu explico muito em aula isso para as alunas. Não queira fazer, por exemplo, uma Branca de Neve de corpo inteiro num bolo de 2, 3 quilos, que você não consegue, porque a mulher, somente a mulher, para você passar no chantilly é muito complicado. Na pasta americana já é, você fazer uma boquinha, olhar, imagina num bico. Né? Então você ou faz só meio busto para o rosto ficar grande, porque geralmente as princesas têm saias enormes. Sim. Então o maior peso do bolo está na saia, e o rosto fica desse tamanhinho para você fazer olho e boca. Né? Então eu sempre dou essas dicas, porque como eu aprendi tudo muito sozinho, sempre quebrando muita cara, e sempre fazendo, porque uma coisa que eu nunca tive é medo de testar. Né? Eu conheço aluno que fala assim, não vou testar essa receita, porque se não der certo eu vou perder material. Eu falo, gente, testa, porque às vezes num erro você consegue desenvolver uma receita nova. Né? Então tem coisas que já veio na minha vida, até uma mousse de banana caramelizada que eu faço, eu peguei da latinha do creme de leite, só que lá era com banana crua. Aí eu fiz, ficou aquela mousse branca, sem cor. Né? No outro dia a fruta já começa a dar aquele gosto de fruta passada. O que eu fiz? Já caramelizei a banana e fiz uma mousse de banana caramelizada. Aí eu ponho um pedacinho da banana com a calda no meio da mousse, quando a pessoa corta, escorre aquela caldinha de caramelizar. Quer dizer, você acaba melhorando, né? Mas eu tive que testar. Sim, né? Então eu falo, gente, testa. É que nem quando aparece o Márcio, quando vem com ele pega umas encomendas que me deixa louco,
né? De coisas que eu nunca fiz, mas é isso que eu falo, eu tenho que agradecer porque ele pega, porque senão talvez eu ficaria sempre na minha zona de conforto. Ele pegou uma vez o Homer Simpson, abraçado na lata de cerveja. Eu falei, Márcio, eu nunca fiz personagem. Daí fui, eu tenho a foto dele até hoje, ele ficou perfeitinho, abraçado. Depois começou a aparecer muita galinha pintadinha, aí apareceu uma cliente lá, que é isso que eu falo, que tem coisas que emocionam bem a gente. Eu sempre falo desse episódio, que eu tava, ela foi num sábado lá, e eu sempre fico lá em cima correndo, né, nesses dias. Daí o Márcio falou, Marcelo, você pode descer que tem uma cliente aqui, né, que veio combinar um bolo com você e queria te conhecer. E eu desço uma escada, e quando eu virei pro meu café, que a gente atende lá embaixo, a cliente olhou, ela começou a chorar. Eu falei, mas você tá chorando? Ela falou assim, porque eu tô super emocionada de conhecer você, eu sigo tua carreira há mó tempão, vejo as tuas matérias no jornal, suas receitas, e o meu sonho é um dia poder fazer um bolo com você. Olha que bacana. E aí nasceu meu netinho, tudo, e eu vim aqui agora fechar o bolo, tudo, mas eu fiquei até surpreso, porque eu achei que era uma coisa tão cara, né, que eu guardei tanto dinheiro que eu vou conseguir pagar um monte de coisa da festa com o dinheiro que sobrou. Que o pessoal tem, às vezes, um pouco essa ilusão, sim, né? Porque, lógico, tem trabalhos e trabalhos, né? Tem trabalhos que são caros pela demora, pelo tipo de trabalho que dá, né? Às vezes a pessoa quer um bolinho desse tamanho com 8 personagens em cima, sim, então você cobra por personagem, então acaba encarecendo. E eu nunca tinha feito a galinha pintadinha, ela queria a galinha pintadinha, o pintinho e a barata. A barata, Márcio? A barata. E eu nunca tinha feito esses personagens. E ficou perfeita. Eu fiz o bolo com tronquinho, com um monte de coisa. E ela é minha cliente até hoje. E ela sempre comenta. Quer dizer, então tem coisas que marcam para você, que você vê quando você tem o amor e o capricho. Isso que eu falo para aluno. Não entre na profissão porque acha que vai ganhar dinheiro, né? Hoje em dia, tem muita gente trabalhando no mercado, né? Então você consegue ganhar, pagar suas contas, mas ninguém fica rico fazendo bolo, né? Então eu falo, então se você acha que você vai entrar na carreira porque, vou começar a fazer bolo e ganhar dinheiro, eu falei, nem entra. Você ou entra pelo amor, porque o dia que você estiver doente, você vai ter que fazer bolo doente, você vai ter que fazer bolo de qualquer jeito, né? Porque você está trabalhando com a felicidade das pessoas. Né? Imagina uma pessoa encomenda um bolo com você, põe toda aquela expectativa naquele bolo, e eu ligo um dia antes para o cliente e falo, olha, eu tô muito gripado, eu não posso fazer seu bolo. Isso me aconteceu há 2 anos atrás, um outro bolo que realmente também deu muita repercussão, foi um bolo de 15 anos, com tema em cima de Cinderela, que eu fiz um bolo todo azul com dourado. E eu estava com 39 de febre. Eu estava muito ruim. E tinha um bolo de casamento que era para a filha da minha funcionária. E eu tinha um para sexta-feira à noite e o outro para o sábado. E eu mas assim ao ponto de não me aguentar em pé. Daí 2 amigas minhas foram lá, começaram a colocar pano na minha cabeça, falaram, deita um pouquinho na cadeira, eu tenho uma cadeira de praia lá, às vezes, para dar uma descansada de madrugada, né? Daí ela falou, deita um pouquinho aí, começaram a me dar remédio, você tem que ir pro hospital, e eu, não posso, porque se eu for pro hospital vão querer me deixar internado, eu falei, não posso ter... E fui ali, terminando, pedi para uma colega, eu precisava fazer uns porta-retratos, eu ia fazer esse porta-retrato à mão, pedi para uma colega que eu sei que ela tinha bastante molde de silicone, e ela tinha um molde de silicone de porta-retrato, então isso já me ajudou bastante, eu consegui fazer o bolo, terminei o bolo ficou lindo, teve bastante repercussão, mas eu estava muito mal, eu já vi profissionais por muito menos cancela, né? Então, isso que eu falo, ou a pessoa entra pelo amor, para isso nunca acontecer, porque se ela pensar pelo dinheiro, o dia que ela tá meio mal-humorada, ela já não quer fazer mais. E eu já tive muito cliente me procurando de última hora por pessoas que largaram na mão. Olha só. Entendeu? Então, acontece mesmo. É bem interessante isso que você coloca, o seu trabalho mexe com a felicidade do outro. Sim, então, lógico. É um cuidado especial, não é simplesmente fazer um bolo. Você está cuidando de um evento muito especial, o netinho, né, de um ano que foi fazer aniversário. Eu tive um casamento que aconteceu, eu tinha um assessor que pegava bolos comigo, e ele me procurou um dia, e ele veio pedir 2 bolos, o bolo do casamento e um bolo para outro dia com mais 400 doces, que era para o domingo de manhã, porque a pessoa ia viajar, mas ia vir muita gente de fora, da família e tal, e eles iam fazer um almoço. Então ele pediu um bolo de 2 malas com um casal de noivos que eu nunca tinha feito na minha vida, casalzinho de noivo, né, de pasta americana, sentadinho na beira da mala. Eu fiquei tão preocupado com esse bolo que eu peguei a foto do bolo de casamento, era um bolo quadrado de 5 ou 6 andares, com florzinhas e tal. O bolo era branco e azul, fiz meu bolo branco e azul, levei cedo até porque eu estava preocupado que eu tinha que começar o outro de domingo, então eu falei, vou entregar até cedo para já pegar no outro. Aí quando eu chego lá no salão, só vejo ele assim, era dourado, e vindo, era dourado. Eu falei, o que era dourado? Onde era azul era para ser dourado, era para ser branco e dourado. E foi feita uma tenda, é um salão grande que tem em Santos, e tem uma divisória. Então o pessoal faz a recepção ali, depois abre o salão onde tem as mesas, e o bolo ia estar bem na entrada.
Eu falei, não, então se era dourado, vamos deixar. Não, que agora deixa assim. Eu falei, não, imagina a noiva chegando, dando de cara com o bolo dela branco e azul, e o azul não tinha nada a ver com o conceito, era um casamento à base feito de princesa. Ela chegou em carruagem de princesa, tudo. Então eu falei, não, fui lá no meu ateliê, peguei, fui lá, puxei o bolo para fora, porque o pessoal tava testando luz, não dava para enxergar, e fui pintando o bolo todinho. E pintei e deixou o bolo todo branco e dourado. Quer dizer, então, é uma preocupação. Se eu fosse um outro, ele falou para deixar assim, deixa assim. Tipo, já recebi. Sim. Então eu falei, não, eu fui lá, eu falei, não, porque vai ser uma decepção para a noiva, né? Se eu falar, é uma expectativa muito grande, isso que as pessoas têm que tomar consciência, que ela tá mexendo com a felicidade dela. Então qualquer coisa que sair errado é uma complicação. E ainda mais hoje com rede, né, rede social, que a pessoa, se ela ficou descontente, é a primeira coisa que ela faz, aí na rede social te detonar. Então, você tem essa preocupação, né? Com certeza. Tem toda essa questão de como que as pessoas vão te ver no mercado, mas eu acho que o principal é isso. Eu tô mexendo com a felicidade de alguém, eu tô mexendo com o sonho de alguém, né? Então eu preciso fazer da maneira que a pessoa sonhou, da maneira que ela imaginou. Com certeza. E a Bolos Bellini, como que surgiu? Que você tem um espaço... o espaço... Isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu trabalhava, né, sempre trabalhei em casa, comecei trabalhando em Vicente Carvalho, depois São Vicente, depois vim morar em Santos novamente, sempre sozinho, sempre fazendo bolos. E tem da cantina. Daí minha irmã fechou a cantina, né, foi logo depois do carnaval, há 16 anos atrás, vai fazer 17, e eu comecei a ver, bom, eu não tenho mais um ponto de referência para cliente e tal, mas eu comecei a pensar em abrir alguma coisa, até para sair um pouco de casa, né, porque você trabalha muito final de semana, daí, né, às vezes o pessoal, né, eu era mais novo, vamos sair, aí você jogava toda a louça na área de serviço, saía daí no domingo você tinha que limpar a cozinha, às vezes você não recebia a pessoa em casa, porque tua casa estava de pé na placa com tudo coisa de bolo, eu falei, bom, acho que está na hora de eu abrir um espaço para pelo menos atender e poder receber os clientes. E aí eu conversei com um amigo meu, que eu ia fazer a proposta até para um outro, para entrar como investidor, eu entrava com o trabalho, e esse meu amigo falou, não, nem fala, porque eu tenho um dinheiro aqui, tá, vamos entrar. Ele foi meu sócio durante 3 anos, depois ele saiu, e aí eu acabei ficando sozinho, né, que é uma coisa assim, é uma dica que eu dou para as pessoas que hoje em dia querem abrir alguma coisa, gente, procure cursos de informação, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade da internet, que tem cursos até gratuitos, procure o Sebrae, né, que é uma coisa que eu não fiz na época. Isso é uma coisa muito importante para quem quer abrir uma porta hoje, é ver seu mercado, né, se é onde você vai abrir, que nem eu estou numa região boa, mas eu estou numa região muito residencial, de pessoas de idade. Então, não é um ponto comercial. Então, depende do foco que você quer, você tem que ver, né, que nem se eu queria, como eu só queria um ateliê, eu falei, qualquer lugar que eu tiver é um ateliê, né? Só que aí tinha um espaço embaixo, e eu falei, o que a gente vai fazer com o espaço? Que seria a garagem da casa. A gente pegou e montou o café. Que no começo bombou muito, deu muito mais certo. Às vezes eu até ganhava muito mais com a parte do café do que com encomendas, né? Hoje em dia as encomendas é o que mantém a gente ainda em pé, né? Porque hoje em dia, com essas crises todas, café, essas coisas, acaba virando às vezes um pouco de luxo, né? A pessoa não vai, não vou pra rua tomar café. E eu tenho clientes que vão lá tomar café 3 vezes por dia porque não faz café em casa. Entendeu? Então, é uma coisa muito legal. E aí eu achei essa casa, mas foi muita reforma, a casa era muito velha, então você gasta dinheiro. Daí, agora, 7 anos atrás, nós fizemos uma outra reforma, que é lá no café, que ficou muito bonita, mas que isso tudo acaba, às vezes, né, dando uns... Porque casa antiga é difícil, você pensa que você vai descascar a parede, daqui a pouco tá caindo tudo, você tem que trocar tudo, e assim vai. E no café, na época, há 7 anos atrás, eu gastei quase como 2 carros populares para fazer uma reforma que ficou muito bonita, saiu como até numa revista de decoração como melhor projeto comercial, que o arquiteto ganhou, ele ganhou inclusive uma viagem para Milão por causa desse projeto, né? Então ficou um espaço legal, que eu tenho muitos clientes que vão lá que são daqui de São Paulo, falam, nossa, São Paulo a gente não acha um cafezinho tão aconchegante que nem o seu, isso aqui tá parecendo café de Paris e tal. Então ficou um espaço legal. E com isso vai sempre, né, como eu falei, né, eu tenho uma vitrine, que a gente colocou uma vitrine lá, com 3 bolos sempre, só 2, quando o bolo é muito grande eu tenho que tirar um vidro, e a gente está lá até hoje, foi uma experiência legal, mas que hoje em dia eu não sei se é vantagem, né, porque infelizmente a parte de governo, nossa, é sempre complicado, né, você trabalha muito para pagar muitas taxas, e é o que eu falo, se a pessoa vai fazer só bolos decorados, você não precisa ter uma porta para trabalhar, porque a maioria dos cake designers trabalham em casa.
né? Porque a pessoa vem te procurar para isso. Ó, se você falar, não, eu quero fazer só bolo de chantilly, bolos comuns, aí você tem que ter uma porta aberta, porque isso é uma coisa que vai te atrair mais clientes. Então, é isso que eu falo. Hoje em dia, eu até voltaria a trabalhar em casa, tranquilamente. Mas às vezes você chega em certo nível, se você falar assim, eu vou fechar, porque para o meu bem-estar é melhor, porque eu vou trabalhar menos, mas não vou ter tanta despesa, né? Então você consegue até lucrar mais do que uma porta aberta, os clientes vão falar assim, nossa, Bellini fechou. Né? Então é uma negatividade você hoje em dia fechar uma porta depois de 16 anos. Você né? já tem uma história com a Bolos Bellini. Então é uma coisa que acabou divulgando bastante meu nome. Mesmo assim, divulga e não divulga. Eu tenho cliente que até hoje fala assim, nossa, eles vão fazer mais propaganda. Eu olho assim, gente, como mais propaganda? Não sei quantas mil pessoas em Facebook, Instagram, a gente volta e meia fazendo matéria, né? Hoje em dia a gente quase não faz mais propaganda paga, porque Instagram e Face é uma coisa que te dá uma propaganda gratuita, né? Então ajuda bastante, mas já fiz muita matéria de televisão, já fiz 2 anos de programa de televisão, toda semana lá com receita, de uma TV lá local, e a pessoa vira para você, você tem que divulgar mais. É complicado. É outro público, né? Porque justamente quando eu abri há 16 anos atrás, não tinha esse mundo de internet. Né? Então, ou você abria alguma coisa para mostrar a sua cara, né? Ou você ficava preso naquela boca a boca, que ainda eu acho que até hoje é a melhor propaganda que tem, o boca a boca. Mas eu tive a necessidade de abrir para poder pegar outros horizontes. Hoje, com a internet, esse horizonte se faz através da internet. Porque é difícil a pessoa hoje em dia. Eu não vejo mais ninguém usar a lista telefônica, né, que na minha época era. Entendeu? Hoje o pessoal vai o quê? Na internet. E se você colocar lá bolos decorados, bolos em pasta americana, qualquer coisa referente a Santos, meu lá sempre é o primeiro a aparecer, porque eu sempre estou pondo muito trabalho, né? Então a pessoa acaba me achando de qualquer jeito. Então eu não teria necessidade de ter uma porta aberta. Perfeito. Que boa dica. Dica fantástica para a pessoa pensar se vai ter a porta aberta. Eu tenho um curso de confeitagem que eu faço, que são 6 aulas, né? Que eu ensino desde o beabá até pasta americana, e eu sempre falo isso na primeira aula, né? E daqui a pouco eu vi uma aluna, a Carol, daqui a pouco ela correndo uma lá, eu falei assim, por que você tá chorando? Ela falou, eu acabei de alugar um espaço dentro de um shopping, que o meu sonho era ter e tal, mas ela falou, apesar que eu também fiz isso, porque eu queria sair, o meu espaço em casa não estava dando mais, meu marido começou a reclamar, né, porque sempre trabalhando em casa e tal, então ela pegou também para aproveitar o espaço. 1 ano depois, eu comecei até no começo a fornecer algumas coisas para ela, ela virou para mim e foi lá, ela falou assim, Marcelo, olha, se você soubesse hoje como eu entendo aquilo que você me falou 1 ano atrás, ela falou, gente, eu trabalhava em casa, por mais que fosse corrida, eu tinha meu dinheiro, meu marido queria viajar, a gente viajava. Agora com a porta aberta, eu não consigo viajar, porque sempre tem a porta aberta, não me sobra. Ela falou, esse mês eu fechei no vermelho, quer dizer, trabalho muito mais, mas eu tenho um monte de despesa que antes eu não tinha. Então é isso que eu deixo bem claro, não quero tirar o sonho de ninguém. Né? Mas acho que se a pessoa quer abrir a porta, ela tem que estudar muito aonde ela vai abrir. Esse no teu bairro já não tem concorrentes, mas é que eu acho que a concorrência em certo ponto é até bom. Mas procurar ver se teu bairro é residencial, se é um bairro comercial, com que tipo de coisa que você quer atingir, porque é o que eu falo, às vezes tem aluna que quer trabalhar com tudo, né? Quer fazer pão de mel, boi casado, bolo, salgado, não sei o quê. Eu falo, você às vezes faz um foco muito aberto, você trabalha muito mais e você tem que começar a ver aquilo que realmente te dá lucro, que você goste, mas que te dá lucro. Eu já fiz bem casado, já fiz salgado, hoje em dia eu não faço mais, porque se você quer manter uma qualidade, você não consegue ter um precinho. Hoje em dia você abre o jornal, tem gente vendendo salgadinho aí a preço de banana. Né? E então você não consegue ficar no mercado. Sempre o cliente vai valorizar a qualidade, mas a maioria quer valorizar valor. Então, se o salgado não te está dando dinheiro, vai para o bolo, vai para o doce. Então, eu tenho uma aluna num curso meu que também falou que fazia brigadeiro, e eu tenho algumas marcas que eu defendo, independente de ser parceiro ou não, que, por exemplo, leite moça e creme de leite eu só uso Nestlé. Até hoje, não ganho nada deles, nunca ganhei. Mas para mim, são as melhores marcas que tem. E aí uma aluna falou, não, eu uso qualquer uma para os bolos, tá? Eu só compro Nestlé quando é para fazer brigadeiro gourmet, que daí esse eu faço com tudo que é bom de melhor. Então eu trabalho com chocolate importado, não sei o quê. E eu falei, quanto você cobra? Ela falou, 140 o cento. Eu cobro R$80 no meu pequenininho, ela cobra 140 naqueles brigadeiros grandes, e ainda com tudo produto importado. Aí eu falei, menina, você tá ficando doido? Você já fez custo do teu brigadeiro? Ela falou assim, não. Eu falei, tá, quanto você paga no granulado? Aí a gente começou esse assunto porque ela falou que pagou em oferta R$89 o quilo, numa coisa que era 120. Então eu falei assim, nossa, então você, fora da oferta você paga R$120 nesse granulado, que é umas raspinhas de chocolate. Eu falei, quantos brigadeiros você enrola nesse 1 quilo? Ela falou, uns 120, 140. Eu falei, quer dizer, você tá vendendo a R$140 uma coisa que você paga já num quilo, que você faz só 100 e poucos, quer dizer,
na verdade você não está ganhando dinheiro nenhum, porque isso eu estou falando só do granulado. Você tem a leite moça, que não está barata, você tem o chocolate em pó importado, que é caro, né? Você tem as forminhas, você tem toda a sua mão de obra. Eu falei, você está trabalhando para pagar. Ela falou assim, gente, eu nunca parei para fazer essa conta. Eu falei, era muito mais fácil você fazer então um brigadeiro comum e vender esse preço, que aí sim você poderia estar ganhando alguma coisa, né? Porque ela falou que se ela aumentasse, ela não ia ter público para pagar. Eu falei, então, o que adianta você trabalhar com produto importado com pessoas que não querem pagar a qualidade? Então, trabalhe com produto bom, mas de um valor menor, né? E aí você tem um lucro. Então, as pessoas não param, né? Principalmente a pessoa que está começando, que é uma dica que eu dou legal, as pessoas nunca param para fazer esses cálculos, né? Ela fala assim, eu gastei R$50 nos material, eu vou cobrar meu bolo R$100. E não é assim, porque ela tem toda uma despesa por trás que ela não calcula, que o gás dela vai aumentar, a luz dela vai aumentar, toda a despesa dela vai aumentar. E ela geralmente não põe isso, e ela não põe o principal, que é isso aqui, né? Sua mão de obra. Afinal, você é independente, mas você é empregado seu mesmo. Então você tem que, dentro desse valor, ter aquele dinheiro que você vai uma manicure, fazer sua unha, comprar sua maquiagem, comprar sua roupa. Quer dizer, se ela fica se preocupando só ganhar dinheiro para fazer bolo, e o resto dela quem manda? É o marido? E aí depois, tem muitos até que comentam que aí o marido não gosta que tá trabalhando porque não tá ganhando, e realmente não tá. Verdade. Pessoal, tem eu conheço muita gente, principalmente de internet, que troca figurinha. Né? Fala, eu tô trabalhando muito, mas se você for ver, ela não tá lucrando nada, só tá trabalhando. E um item bem importante que você colocou é essa questão de que o público não paga. Então não foi identificado certo público, né? Porque se o público não está pagando aquele valor, então aquele produto não é para aquele tipo de público. Né? Nesses cursos que eu faço, eu pego gente de tudo quanto é lugar. Já tive gente que veio de Brasília fazer curso comigo, do litoral, de Ilhabela. Então, isso tudo eu procuro até saber onde a pessoa mora, que, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar com pasta americana por causa da região que mora. Que nem pessoa que é de litoral, tem muito problema de umidade, então vai ter mais dificuldade para trabalhar com pasta americana. Então, isso tudo a pessoa tem que saber. Não adianta ela querer investir em cursos, mas de repente, aqui perto mesmo, Cubatão, que é uma cidade do lado, mas perto da serra, eu tenho muitos alunos de Cubatão que não conseguem trabalhar com pasta americana, de estar trabalhando com pasta e a pasta pingar, entendeu? Derreter e ficar pingando a mão, quer dizer. Então, eu falo, não adianta você investir em curso e morar num local onde a pessoa não vai valorizar, né? Que é o que eu falo, esses trabalhos de modelagem são trabalhos que a pessoa tem que cobrar pela modelagem, a gente não cobra por peso nem pelo bolo, você trabalha pela modelagem, que às vezes você leva um dia inteiro para fazer uma modelagem. Sendo que isso eu faço 3 bolos de andares, quer dizer, eu vou lucrar muito mais fazendo bolo do que modelagem. Mas eu tenho que saber, porque um dia tem um cliente que eu vou falar, olha, minha modelagem é tanto e vai pagar. Né? Mas aí é uma questão minha, eu quero aprender, até para bolos pessoais, tudo. Mas a pessoa tem que sempre ver isso. A região que ela está, o público que ela tem. Então não adianta ela querer investir também só em cursos caros e depois não ter como repassar isso para o seu cliente. Que tem cursos maravilhosos aí de 2, 3 mil reais que eu gostaria de fazer. Então eu falo, mas eu vou investir num valor de um curso e depois não vou ter público que vai pagar aquilo que eu investi, porque até os cursos são investimentos. Né? Você está pagando, é a mesma coisa que você está fazendo uma faculdade, você fica 4 anos pagando uma faculdade, mas quando você sai de lá, você quer ganhar o dinheiro para repor, né? Sim, tem que ter valido a pena o investimento. Sim, lógico. Ótimo. Você já trouxe várias dicas para quem quer investir nessa carreira, para quem já está nessa carreira, para se especializar mais ainda, mas eu queria que você trouxesse assim, uma que você percebe que é fundamental ou que foi fundamental, está sendo na sua carreira, para realmente trabalhar com todas essas esculturas, esses trabalhos, e que está te levando ao sucesso cada vez mais? Olha, acho que a primeira dica é ter muito amor àquilo que está fazendo. Eu acho que a maior dica é isso, é ter amor e realmente ver se é isso que você quer. Não adianta você ir na moda, né, no modismo, tá moda agora fazer bolo com glitter, aí todo mundo quer fazer bolo com glitter. Eu falei, olha, Márcio, não me pega um bolo desse, que eu acho lindo, mas eu não consigo me ver comendo um bolo cheio de glitter, né? E fora assim, né, a sala, imagina, a minha sala são armários brancos, cada vez que você borrifa aquele negócio de glitter, é pra tudo quanto é lá. Então, às vezes eu fico pensando na sujeira, às vezes tem coisas que você não quer fazer, então eu fico rezando para não aparecer encomenda disso. Mas acho que o foco principal é isso, a pessoa saber aquilo que ela quer e estudar sobre aquilo que ela quer, se ela vai ter mercado para aquilo. Né? Não adianta ela pegar, fazer um curso, como eu falei, um curso maravilhoso, e depois ela não ter cliente que vai pedir um bolo daquele. Ela acaba se frustrando. Pô, gastei um dinheiro enorme num curso, sabe, não consigo vender um bolo com aquilo que eu aprendi. Então, às vezes, é mais fácil ela ver aquilo na região dela, ainda mais se ela trabalha em casa, ela tem que ver na vizinhança
se o pasta americana vai agradar os meus clientes, se não vai, de repente eu prefiro investir em cursos mais baratos, e em cima de chantilly, para aprender técnicas de chantilly, que hoje em dia tem técnica, hoje em dia o chantilly foi meio abandonado uns anos atrás, agora com esses bicos novos, não é nem novo, mas o pessoal começou a desenvolver técnicas, fazer roseta, uns trabalhos lindos em bico, e hoje em dia são bolos que estão ficando muito em moda, esses bolos altos, né, os bolos naked cakes, os bolos pelados, os espatulados, é uma tendência muito alta agora, que a pasta americana já está, às vezes, também sendo colocada de lado, somente em casamento. Hoje em dia eu tenho feito muito mais bolos naked cakes espatulados do que em pasta americana. Então isso tudo a pessoa, na época, ela tem que pesquisar. Não adianta ela investir num monte de coisa, e aí ela sabe muito uma coisa que não vende, e aí começa a aparecer coisas que ela poderia estar vendendo e ela não sabe fazer, né? E fazer os testes, né, que você colocou. De repente sim. eu pesquisei e vi que é pasta americana, mas eu não tenho o menor talento para desenvolver um trabalho. Sim, porque nós temos um país muito grande, né? E dentro de uns grupos que eu tenho, da empresa que eu trabalho com pasta americana, aconteceu isso essa semana. A coordenadora falou, gente, olha, por favor, ensina os alunos a trabalhar com a pasta, não usar açúcar, não usar amido que não tem necessidade para sovar, que é só dar uma massageada, porque nós estamos recebendo pessoas de consumidor final que de uma região está falando que a pasta está melando, de outra região está falando que a pasta está secando. Por quê? Porque justamente nós temos um país muito grande com climas diferentes. Sim. Então, numa região úmida, a pasta vai ficar úmida, no lugar seco ela seca muito rápido. Então, o professor e a pessoa que trabalha com isso, ela tem que ter essas coisas. Então o curso nisso é bom porque você vai aprender, se a pasta está melando, eu coloco um pouquinho de CMC, se a pasta está secando, eu tenho que criar de repente até ligar um umidificador em casa, né? Então se o lugar é muito quente, dia de calor, tipo noroeste, que o pessoal acha que a pasta americana é ruim com calor, não é. Na verdade, o inimigo número 1 de pasta americana é a umidade. Então é isso que eu falo, se a pessoa mora numa região muito úmida, ela vai ter sempre dificuldade de trabalhar com pasta americana. Então eu acho que a pesquisa antes de você começar qualquer coisa é o fundamental. Perfeito. E você já está satisfeito com a sua carreira ou ainda tem mistérios que você espera? Eu acho que assim, a gente não pode ser acomodado, né? Viver na zona de conforto é fácil, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que estar procurando o melhor. E não adianta, é isso que eu falo, por mais que apareça cursos de internet, que nem tem, o contém tudo, é legal quando a pessoa já sabe, você vai ali para pegar ideias e tal. Mas eu acho que o curso presencial é muito fundamental, principalmente para quem não tem dom, né? Que a gente fala que a gente é autodidata, a gente consegue pegar, mas quem não tem, eu percebo isso porque no curso eu tenho 10 mulheres. Você vê que cada uma faz de um jeito. Tem mulher que você ensina, ela olha e sai fazendo. Agora tem uma que você tem que ficar lá, pegando na mão, ensinando. E a pior coisa que tem é quando você já pega gente viciadas, que acha que sabe fazer e depois descobre que está fazendo errado. E aí para você corrigir... Então, eu acho que o curso inicial, assim... presencial é muito importante, apesar de ter a internet é legal para você pegar ideias, aprender receita, mas eu acho que quando ela vai trabalhar nessa área de como cake design, que daí você tem que saber trabalhar com material, eu acho que o curso tem que ser presencial também, é muito importante. Bacana. E tem alguma frase que te inspira, alguma música, ou algo que quando você pensa, você fica motivado? Olha, eu não tenho nenhuma frase. O meu slogan, praticamente, que eu sempre usei mesmo antes de abrir o ateliê, sempre foi a verdadeira arte em bolos. Né? Porque o pessoal fala assim, às vezes você não faz bolo, você faz arte. Eu acho que é a frase que mais me inspira e é uma coisa que é aquilo que eu já falei, que é a felicidade da pessoa. Sabe, você vê, né, saber que você vai fazer um bolo, que você tem confiança que aquele bolo vai ser aquilo que a pessoa quer, aí você vê comentários de pessoas, que eu tive no final de semana agora desse bolo que eu trouxe para São Paulo, né, a menina postou que o bolo ficou exatamente o que ela queria, que foi uma felicidade, isso pra gente é legal, né, a pessoa depositar toda uma confiança no seu trabalho, num momento muito especial que é um casamento, uma mulher eu acho que é um momento mais especial, não sei se depois vai ser, mas até casar então você, né, um bolo de 15 anos, bolo do primeiro ano, que a gente sabe que o primeiro ano você não está agradando a criança, você está agradando os pais, que a mãe sempre idealiza aquela festinha de um ano e aquilo que ela não teve para ela, né, então ela quer fazer tudo pro filho. Então eu acho que a melhor coisa é isso, é sempre trabalhar com a verdade, ser honesto com o seu cliente, né, que eu já falei não, eu falo isso muito para os alunos, vocês têm que aprender a falar não pro cliente, não é tudo que o cliente vê que você tem que fazer. Né? Porque o programa de televisão é legal, mas, por exemplo, tem técnicas que eles usam nos Estados Unidos que não dá pra gente aplicar aqui. Os bolos deles são totalmente diferentes dos nossos. Lá eles fazem aquelas placas de massa, né, que até aqui eles fazem assim, agora nesse programa, que eles vão empilhando aquela massa com aquele pouquinho de glacê, não molham o bolo e saem cortando com a faca e forra.
né? A gente que trabalha com bolo há anos, a gente faz bolo dentro de aro, que é para você fazer prensa, deixar o bolo bem retinho, você coloca recheio, você umedece. Então, às vezes vem cliente e fala assim, eu queria que você fizesse um bolo igual, mas do jeito que você faz. Não tem como. Né? Uma mulher viu o Bud fazendo um coelho, que era com cano, os braços de cano PVC, tudo. E ela veio procurar a gente, daí eu falei, olha, eu não trabalho com esse tipo de bolo. Mas o Bud fez. Eu falei assim, mas a senhora viu como que ele fez? É cheio de cano. Aqui, nossa vigilância sanitária, eu nem posso comprar um cano de PVC e tacar dentro de um bolo, né? Porque não é um material para uso comestível, né? Então, tem umas complicações que então você tem que aprender a falar não para o cliente. Você está com muita encomenda, falar não, porque não adianta você querer também pegar um monte de coisa e daí fazer mal feito. Sim. Né? Que em vez de você estar abrindo sucesso para você está voltando para trás, porque daí sendo mal feito, né, ninguém vai comentar, e se comentar ainda vai comentar a coisa errada, né? Então acho que o principal é isso, é saber fazer aquilo que gosta de fazer, ter consciência que está fazendo uma coisa legal e sempre procurar a perfeição, né? Porque acho que a perfeição é uma coisa que vai sempre destacar você. Quando eu dei essa minha primeira aula há 17 anos atrás, como eu desenvolvi essa técnica de fazer o bolo, então o bolo estava branco, eu fiz um risco em azul, então quando eu puxo o papel, ficou o desenho do Mickey. Eu só vi uma aluna falando assim, nossa, já tá tão bonito que para mim podia deixar assim. Eu olhei pra, meu Deus, ela não viu esse bolo pronto, né? Com desenho tudo colorido e tal. Então você vê, hoje em dia você vê na internet, às vezes, bolos de pessoas que postam, eu sei que cada um tem a sua limitação, mas eu acho que assim, família e amigos são muito fundamental nessa hora. De poder virar para você e ter, né? E você tem que ser aberto para isso, e falar, olha, isso não foi legal, esse bolo eu não gostei disso, né? Porque infelizmente a gente vê bolos que estão mal feitos, que estão tortos, postado na internet, e todo mundo, que lindo! Não sei o que o Márcio, ele, no começo, ele falava muito, você se preocupa com detalhes que ninguém percebe. Eu falei, mas eu estou percebendo. Então, se eu acho que para mim não está bom, eu acho que para a pessoa não vai estar bom. Então, eu sempre me preocupei com detalhes, né? E você vê realmente, quando você pode ver um bolo desse, mal feito, e todo mundo elogiando, fala, realmente o pessoal não presta atenção nas coisas. Olha, adorei a entrevista. Obrigado. Vai inspirar muita gente, com certeza, e toda essa perfeição, todo esse cuidado que você tem, várias dicas na entrevista, né? Então, realmente é algo para prestar atenção, para começar a seguir esse passo a passo, essas dicas, para que quem está assistindo e quer se destacar no mercado consiga também ter esse destaque, consiga ter esse diferencial, assim como você teve. Porque é legal a pessoa olhar para um trabalho seu, que já teve algumas coisas assim, de trabalhos que eu postei na internet, a pessoa foi numa festa que não sabia que o bolo era meu, bateu o olho e falou assim, nossa, quando eu bati o olho eu tinha certeza que o bolo era seu. Olha. Entendeu? Então, você... Gerou uma identidade. Entendeu? Então, porque a pessoa vê o capricho, ela vê detalhes. Então, é legal quando você consegue. E quando você consegue chegar nesse ponto, é onde você começa a ser destacado, né? Você tem o diferencial de todo mundo. Porque hoje em dia tem um monte de gente fazendo bolo, né? Mas fazer bolo é uma coisa. E colocar amor fazendo bolo é outra. Bem diferente, com certeza. Queria te agradecer demais por essa entrevista. Obrigada por essa série especial do Contém Inspirações. Mandem mensagens pra gente depois, quem assistiu, né? Conta o que serviu aí de lição, o que usou das dicas do Marcelo. Vai deixar as redes sociais. Hoje em dia tá muito comum isso, né? A gente posta um bolo, a gente sempre tem... Eu tenho várias pessoas que me mandam, Belina, eu tô começando agora, eu não tenho noção de quanto eu cobro. De cobrar não, porque acho que vai muito de região para região, mas, por exemplo, uma agora, recentemente, precisava de um bolo de 6 quilos, ela me perguntou se ela assava o bolo de uma vez só, se ela assava em 2 partes, né, em 2 assadeiras e tal. Eu falei, olha, se você, como é um bolo de 6 quilos, eu prefiro assar em assadeiras mais baixas, porque assa mais rápido, né, o bolo muito alto ele demora mais para assar. Então, quer dizer, então o pessoal hoje em dia pergunta muito, e eu sou uma pessoa que assim, lógico, às vezes eu não posso responder no dia, mas eu vejo que as pessoas têm muita necessidade, porque tem profissionais que às vezes têm uma rede social muito grande, mas não responde ninguém, que a gente recebe muita reclamação, porque a gente pergunta, as pessoas não mandam, até nas nossas lives, o pessoal às vezes fala assim, algumas sempre reclamam, porque sempre vai reclamar, porque né, ser humano sempre tem que estar reclamando, e a gente não é Deus para agradar todo mundo. E às vezes tem pessoas que falam assim, vai logo para a receita, vocês ficam mandando beijo, porque a pessoa fala, manda beijo para mim, e o Márcio vai mandando, e a gente vai respondendo, e às vezes a receita fica muito longa, mas eu falo, gente, isso é uma live para as pessoas, né, interagir, né, eu falei assim, quer só receita, vai lá no nosso canal do YouTube, que lá é só receita, não bate papo nenhum. Perfeito, então ficou com dúvida, quer mais alguma dica, entre em contato, a gente deixa as redes sociais aqui, fala com o Marcelo Bellini. Muito obrigada. Obrigado você. E até mais. Até mais.